Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidência na busca dos fatos que comprovam a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje vamos tratar de um assunto bem instigante, o desafio de ficar sóbrio. Não é o que você está pensando. Não faremos um programa sobre a bebida alcoólica, ou melhor, não faremos um programa sobre a bebida alcoólica apenas e os alcoólicos que se consomem por ela. Mas antes, discutiremos as dificuldades que temos, todos nós, de encarar a realidade como ela é. Algumas propostas não eficazes acabam aparecendo por aí. Recentemente eu vi uma imagem de internet, destas com humor de botequim, que mostrava um grupo de amigos colocando flores na lápide de um companheiro de copo, no qual diziam: "Aqui jaz fulano, enfim, sóbrio." Da piada para a realidade, eu fico pensando se esta não seria a frase de epílogo na vida de muita gente por aí. E como eu disse, eu não estou falando necessariamente de alcoólatras precisando de tratamento. Há infinitas formas de se embriagar que não seja através de um copo de bebida alcoólica. Qualquer distração da vida que nos coloque tempo demais fora de órbita é um tipo de embriaguez que pode vir na forma de uma tecnologia, um esporte, um uso exagerado do celular ou até mesmo uma inocente ida ao shopping center. Você certamente já viu algum reality show sobre acumuladores, não é mesmo? Trata-se de pessoas que geralmente perderam algum ente querido ou compensam a perda entupindo a casa de objetos que não precisam. Vivem cercados de coisas que funcionam como uma trincheira, separando-as da dor e do mundo real. Em alguns casos, elas acabam comprometendo a saúde, a higiene e a segurança tanto delas mesmas como daqueles que convivem em sua casa, e até os vizinhos são afetados. Esta é uma triste realidade que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Eu não posso ser irresponsável em diagnosticar a maior parte do mundo como sendo acumuladores compulsivos ou obsessivos. Eu não tenho preparo para fazê-lo, nem mesmo em casos individuais, quanto mais coletivos. Contudo, se tirar o adjetivo final que caracteriza a patologia compulsivo, obsessivo, não creio que estaria cometendo um impropério em comparar a perda de Deus e os resultados que advêm dela com o que passa na mente de um compulsivo devidamente diagnosticado. O que eu estou tentando dizer é que, em menor ou maior grau, uma grande parte de nós somos acumuladores tentando compensar a ausência, no caso a ausência divina, com o acúmulo de coisas que adquirimos dia após dia, ao ponto de nem termos tempo para usufruir aquilo que possuímos. Como ironizou alguém, gastamos o dinheiro que não temos com aquilo que não precisamos para mostrar a quem nós não amamos aquilo que nós não somos. Portanto, nesse programa, eu quero falar com você um pouco sobre o viver a realidade e como essa exacerbada obsessão por acumular coisas e tecnologias seria, na verdade, um reflexo do vazio deixado por Deus. Essa substituição material, diga-se de passagem, já é ela mesma uma compensação dada ao ego humano que se assentou no trono divino apenas para descobrir que não sabia o que fazer com o cetro na mão. Estou falando especialmente do advento do super-homem apregoado por Nietzsche. E não adianta argumentar com otimismos maquiados. Há até alguns tentando redimir Nietzsche do grupo de filósofos pessimistas, tentando ver otimismo em suas palavras. Mas não é bem assim. Veja, não sou um extremado pessimista como os seguidores de Schopenhauer, nem um nihilista convicto como aqueles que acreditam que nada tem sentido absoluto. Não sou assim. Curto uma boa piada, a companhia de amigos e um dia brilhante de sol numa praia paradisíaca. Também curto a beleza do entardecer, do sorriso de uma criança. Não obstante, deixe-me dizer que eu não sou um iludido. O mundo não está bem. Tolo é aquele que insiste em negar o óbvio. O século XX já passou e continuamos entre Sartre e Foucault. Quem é filósofo entende o que eu estou dizendo. Continuamos pagando a dívida da miséria, da desigualdade social, 2 guerras mundiais, instabilidade econômica, medo da guerra atômica. Como disse poeticamente Jean Baudrillard,
autor do livro Sociedade de Consumo, era uma vez um homem que vivia na raridade. Depois de muitas aventuras e de longas viagens através da ciência econômica, encontrou a sociedade da abundância. Casaram-se e tiveram muitas necessidades. Esse livro me pôs muito a pensar. E se você pensa que são convicções religiosas que me fazem ver com pouco otimismo o quadro atual da história humana, saiba que estou na companhia de pensadores até mesmo marxistas e ateus que também não viam ou não veem com bons olhos os rumos do mundo pós-moderno. Quer alguns exemplos? Então lá vai. Lukács descreveu esta era como o fim da razão. Althusser a chamou de ilusão permanente. Adorno a considera, ou pelo menos considera o cidadão contemporâneo como um sujeito prejudicado. E Benjamin foi um outro autor que foi enfático e até recebeu o apelido de anjo da catástrofe. E finalmente o mais famoso deles, Sartre, eu não poderia deixar de citar Sartre, completa o quadro de pessimismo retratando a existência como a náusea e a vida como um inferno. Aliás, na peça Entre Quatro Paredes, escrita por Sartre, a última fala do personagem é um desabafo de desânimo. Ele fala, e então? Vamos continuar? Todos esses autores que eu citei a uma falavam da existência de uma maneira estoica, quase apocalíptica. Eles parecem bem distanciados daquele otimismo que marcou o início do racionalismo na Europa. O pessimismo, portanto, não é exclusivamente dos crentes desiludidos com o mundo de pecado e que esperam a volta de Jesus, não. O pessimismo é uma corrente filosófica que conta com conceituados nomes como Schopenhauer, Kafka e, apesar de algum protesto, do próprio Nietzsche. O paraíso do racionalismo demonstrou ser uma grande e momentânea ilusão. Vivemos a falência da modernidade iluminada e racionalista. Guerras, fomes, catástrofes por todos os lados. Veja por você mesmo se não é exatamente isso que aconteceu na história do consumismo que se confunde com a própria trajetória capitalista. Como você sabe, os economistas geralmente dividem o capitalismo em 3 fases ou 3 estágios. O primeiro, comercial ou mercantil, também chamado de pré-capitalismo, que vai do século XV ao século XVIII. O segundo, o industrial ou industrialista, entre os séculos XVIII e XIX. E, finalmente, o terceiro, o financeiro ou monopolista, a partir do século XX. Pois bem, Jean Baudrillard, que citei há pouco, desenvolveu esta mesma linha cronológica fazendo uma contribuição que me interessa muito na argumentação desse programa. Eu sei que neste assunto é mais comum falar da teoria de Bauman, da sociedade líquida, mas deixe-me deter um pouco em Baudrillard. Ele supera a mera leitura do Ocidente como sociedade de consumo para apresentar os elementos adquiridos como objetos signo de uma carência maior. E apesar do estereótipo feminino, não pense que os homens estejam isentos desta febre de consumir. É claro que Baudrillard não chama essa carência de Deus, mas a sua descrição dela demanda uma caracterização externa, portanto, eu diria, divina. Os objetos de consumo são para ele lugares de atividade simbólica, onde valores sociais são construídos para oferecer ao sujeito a realização de ter, ostentar, distinguir-se. A renovação de bens surge como necessidade óbvia em face à efemeridade das coisas e ao vazio, que é maior do que tudo isso. Por esta razão, os produtos hoje são cada vez mais descartáveis, mais atualizáveis e readquiridos com base nos mesmos valores, a fim de criar no indivíduo a sensação ou sentimento de autorrealização. Mas o processo, na verdade, termina sendo um jogo de manipulações em que a ilusão é trocada por outra mais atualizada, criando, é claro, um vício, uma rotina, como disse Schopenhauer, uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Forte, não é mesmo? A sociedade de consumo pós-moderna e sem Deus consome imagens, signos em forma de logomarcas e mensagens em forma de comerciais que estão distantes da realidade humana.
Veja bem como são a maioria das propagandas. Cenas de uma família feliz numa praia maravilhosa, se refrescando com um refrigerante nada saudável e ainda por cima, dando a impressão de que tudo aquilo, toda aquela felicidade de plástico, só existe porque eles estão bebendo aquele refrigerante. Aquele refrigerante que refresca e satisfaz, como diz o slogan no final da propaganda. Você percebeu a troca e a inversão de valores em comerciais como este? E antes que alguém proteste, mas eu sei que aquilo não é realidade, que não é o refrigerante que me trará felicidade. Sou adulto bastante para entender que aquilo é apenas um comercial e nada mais. Ora, meu amigo, não seja ingênuo. Os especialistas em marketing não colocariam uma ilusão na tela de sua TV ou do seu celular se não soubessem o efeito que aquilo pode realizar no consumidor, que é você. E a prova maior disto é que quando seus filhos têm sede, eles não querem beber mais água, eles querem beber aquele refrigerante. E quando ficam adultos, vão trocar o refrigerante pela cerveja. Este é o poder da mídia na sociedade de consumo. Não é apenas um produto que você está consumindo, é tudo aquilo que a marca do produto promete trazer para você e para a sua família. No início, o signo era a representação de uma realidade básica. A roupa era comumente usada para se vestir e a comida para se alimentar. Apesar das mazelas, a sociedade ainda tinha a ideia do divino. Não precisava teoricamente preencher o seu lugar. Depois, com o advento da Revolução Industrial, o signo se mascarara e pervertera a realidade básica dos seres humanos. E como é que a realidade foi pervertida? Simples. Somos hoje estimulados a consumir cada vez mais coisas do que realmente precisamos. Deus deixara o seu trono e o ser humano assumiu a soberania do posto de Deus, precisando de oferendas, nesse caso, para si mesmo. Afinal de contas, o ser humano pós-moderno se acha, ele mesmo, uma divindade. Nesta fase, as roupas começam a ser primariamente um sinal de poder, de estilo, de prestígio. E o alimento, um ritual para fechar negócios ou um intervalo na fábrica, longe de casa, junto com colegas de trabalho. No terceiro estágio, o signo mascara a ausência de uma realidade básica. Veja, nós não comemos mais, nós nos empanturramos, isto enquanto outros morrem de fome. O problema de muitas sociedades não é mais se alimentar, mas fazer regime, porque muitos hoje estão acima do peso. Veja, não quero com isso dizer que aqueles que estão acima do peso são pessoas de mau caráter. Não se trata disto. O que eu quero fazer nesse programa é levar você a refletir sobre alguns costumes aparentemente normais, porém, que têm por detrás de si elementos doentios. Junto a esse fastio pós-consumo que Schopenhauer chamou de ânsia de ter e tédio de possuir, está a ausência sentimental de valores. Os valores sociais continuam porque não temos nada para colocar no lugar deles, porém já não servem para acalmar o coração inquieto das massas. A partir daí, o autor Baudrillard acrescenta um quarto estágio, mas sobre ele falaremos depois do intervalo. Então não saia daí, o Evidências volta já já. Estamos de volta com o programa Evidências, hoje falando sobre o desafio da sobriedade e como ele se relaciona com a sede de Deus e a febre de consumo que temos hoje em dia. Para isso, estamos anotando alguns pensamentos do teórico Jean Baudrillard, que descreveu acerca da sociedade de consumo e fazendo, é claro, a nossa própria leitura da relação que tudo isso teria com o sagrado. Antes do intervalo, nós falamos do quarto estágio do consumismo que o autor cita. E este é o tempo atual, em que o signo objeto já não tem mais relação alguma com a realidade. Mesmo assim, ele continua fascinando e encantando. Lembra o que comentamos sobre a propaganda de refrigerante e de cerveja? A leitura que o autor faz, claro que não é religiosa. Ele vincula tudo isto a uma questão de sociedade e política, agora marcadas não pela detenção de poder, mas pelos signos de poder. De minha parte, eu disse que estou fazendo uma própria leitura do sagrado, eu retomo a base que ele observa, ou seja,
o companheirismo divino da questão. Continuamos reconfigurando, porém mantendo uma crise de ansiedade, fruto do perigo de se manter o controle sobre os signos, que são, no momento, a única coisa que restou depois da saída de Deus do cenário histórico. Quando estou falando de signos, você deve estar entendendo que não estou me referindo ao horóscopo, e sim a signos filosóficos, símbolos, marcas, elementos que simbolizam realidades. Signo é o nome mais filosófico que damos a estes elementos. Eu espero que isso fique claro para você. Pois bem, lembre-se que o comportamento, infelizmente pouco piedoso de grande parte dos religiosos, indica que Deus também se foi para muitos crentes, e estes igualmente entronizaram o seu próprio eu no trono da divindade. A diferença, porém, é que aqueles que fazem da religião um objeto de neurose e não de ligação com o divino, também estão sendo ateus a seu modo. É que, na verdade, existem dois tipos de ateísmo, o teórico e o prático. O ateu teórico é aquele clássico que diz que Deus não existe e ponto final. Já o prático é aquele sujeito que afirma crer em Deus, até vai à religião, mas vive como se Deus não existisse. Percebeu o processo? No fundo, o que temos é uma sociedade em que a sua maioria continua religiosa, porém, tristemente, vivendo sem Deus. O que me faz lembrar as palavras escritas ou preditas pelo próprio Cristo quando falou: "Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?" Lucas 18, verso 9. A sociedade pode até não admitir, mas ainda está chocada, de luto, sem saber o que fazer sem a divindade da qual fomos forçados a nos despedir, especialmente por causa do racionalismo, consumismo, evolucionismo e outros ismos que vieram a partir da história moderna. Sabe o que aconteceu? Passada a euforia dos primeiros sentimentos positivistas e o efeito da geração SLD, caímos na real e vimos que estamos sem contato com a realidade. Não adianta disfarçar a quem queremos enganar. A sociedade está em colapso, meu amigo. O mundo está chegando ao fim. A história parece seguir para o abismo. Os sintomas são intoleráveis e, por isto mesmo, tornamo-nos verdadeiros mortos-vivos, vagando sem rumo em busca de um cérebro. Novamente, eu cito o prognóstico de Cristo: "Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestiais serão abalados." Lucas 21, 26. O problema é que nem mesmo essa situação caótica fez a humanidade se voltar para Deus. Pelo contrário, quanto pior a situação fica, mais empedernidos em seus próprios pecados os homens se tornam. Como disse o Apocalipse, falando de um tempo por vir em que terríveis pragas assolarão a humanidade, mas os homens não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Pelo contrário, amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. Apocalipse 16, verso 9. É muito sério o que o Apocalipse diz. Mas como é que alguém não se arrepende nem teme a Deus mesmo diante de tais castigos? A resposta está justamente na temática do programa de hoje: fuga da realidade. Não queremos muito falar do que causa nossa dor. Preferimos fugir do assunto como crianças fogem de injeção. Fugimos nas drogas, fugimos nas festas, nas baladas, fugimos no imaginário. A maneira, digamos, educada de fazer isto é solicitando que cada um tenha o seu próprio modo de viver e pensar, sem emitir juízos sobre o pensar do outro, cada cabeça uma sentença. É deste modo que cada um esconde a sua própria tristeza, sem dar motivos das suas convicções. Veja, as massas hoje em dia não se expressam, elas são sondadas. Em vez de verificar a sua verdadeira necessidade espiritual e emocional, pesquisam-se as tendências de mercado. Irônico, o que era para ser uma necessidade humana virou necessidade de mercado. Isso é muito triste. Coisificou-se o ser humano. Evitando saber do que as pessoas realmente precisam, as pesquisas acabam sendo a contratação de especialistas em marketing para convencer as próprias pessoas pesquisadas de que elas não podem viver sem aquele objeto signo, sem aquele produto.
elege-se o importante no lugar do essencial. E assim alimenta-se a ilusão coletiva com analgésicos hedonistas e bens de consumo que até aliviam a dor, mas não resolvem o problema da alma. A incoerência maior desse cenário fica por conta da suposta bandeira de liberdade que, por vezes, toma a forma de uma ditadura de massas e uma opressão exercida por minorias que não desejam apenas o direito de existir, mas que todos sejam como elas. Eu acho interessante como muitos jovens rejeitam a religião, principalmente a religião mais conservadora, por causa dos estatutos que esta mesma tem de não fumar, não beber, não participar de certos entretenimentos. Mas, curiosamente, estes mesmos jovens sucumbem a uma pressão de grupo ou de maioria, ou ainda uma pressão de mídia que determina, sem perguntar a sua opinião, o que eles devem comer, o que devem vestir, o que devem tatuar em seu corpo, tudo por uma simples razão: se sentirem aceitos, respeitados ou amados em algum clã da sociedade. Pois cada tribo ou cada grupo, é claro, tem o seu próprio código de valor e cada um cede para este ou para aquele no qual gostaria de estar inserido. Aliás, esta é a razão porque muitos iniciam um caminho muitas vezes sem volta no terrível mundo das drogas e da promiscuidade. O mais irônico é que muitos jovens se juntam a gangues e grupos pouco recomendáveis apenas porque querem se sentir amados e talvez não sintam esse amor em casa, na família ou nos amigos de bem. Então eles cedem e se entregam a um grupo negando completamente os valores aos quais foram antes colocados ou ensinados. Mas ao invés de serem amados por esses grupos ao qual se filiaram, eles são cobrados a se vestir, fumar, beber, enfim, se comportar como manda aquela onda, senão serão excluídos da galera. E também não terão o grande amor que tanto desejam. Ou seja, esse amor prometido nunca seja. Como disse Jesus aqui no Novo Testamento, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, verso 13. E o irônico é que muitos se tornam infelizes de tanto querer ser felizes. Continuam se sentindo rejeitados e isolados, mesmo vivendo em meio a uma galera, em meio a um grupo. E os que promovem esta rebeldia contra Deus fazem discursos inteligentes e bonitinhos, discursos, por exemplo, de superar a educação passada, esquecer aquela sociedade chauvinista, machista, patriarcal. Fazem discursos de respirar novos ares e, com isto, acabam levando muitos para o seu redil, principalmente dentre os jovens. Eu acho curioso que eles falam de tolerância e respeito, quando na verdade o que mais querem é dogmatizar a sua agenda, principalmente a sua agenda ateísta, discriminando no grito aqueles que não se pautam por ela. Enquanto isto, grupos massificados sob a égide de uma suposta liberdade de expressão e de esquerdismo se limitam a reproduzir discursos que não são deles, mas sim de figuras midiáticas, igualmente manipuladas pelo jogo de interesse e poder daqueles agentes que garantem a sua riqueza, a sua fama, à custa de muito dinheiro. Agem como poetas do mundo grego, vendendo ao povo ilusões mitológicas patrocinadas por aristocratas, reis e até certos sofistas. Sabe, porém, isto, escreveu São Paulo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 7. Sabe por que o consumismo não satisfaz? É porque, na verdade, o que nós precisamos, meu amigo, é de Deus. Isto mesmo. Sem Deus, a vida é apenas um momento que logo se vai. Mas com Deus, teremos a vida eterna.
E por que não aceitamos então a promessa da vida eterna de Deus? É por isto que as pessoas estão se entregando cada vez mais à loucura do uísque, das drogas. Nessas condições eu entendo porque sem Deus é melhor a loucura do que a lucidez. Aliás, como expressou Fernando Pessoa, sem a loucura, o que é o homem, senão uma besta sadia, cadáver adiado que procria? Mas não, a Bíblia não diz que somos isto. A Bíblia afirma que somos muito mais. Nós somos seres criados e amados pelo Criador do Universo. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus e graças à cruz de Cristo, nós somos candidatos à vida eterna, uma vida com um propósito e um sentido. Este é o resumo do Evangelho. É isto que alimenta a nossa alma. Temos sede de Deus e não sede de produtos humanos. O programa Evidências de hoje fica por aqui, mas semana que vem eu tenho um novo encontro com você para falarmos sobre filosofia, teologia, história e também arqueologia. Portanto, não perca o nosso encontro aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Até lá!